A gente vai mudar de assunto agora porque um menino de 10 anos foi atacado por um cachorro dentro de um condomínio em Ceilândia. Foi nesse condomínio de Ceilândia, na QNN 27. A mãe do Guilherme conta que ele está com tanta dor que nem consegue andar. Foram várias mordidas, as pernas incharam e ele levou mais de 20 pontos. Segundo a família, o menino de 10 anos foi atacado por um cachorro da raça Bull Terrier, de uma moradora do condomínio. A mãe do Guilherme conta que o ataque aconteceu dentro desse espaço cercado do condomínio, que é a área canina. Aqui dentro tem até essa placa com todas as regras de convivência com os pets. Diz que eles têm que estar de coleira e também acompanhados pelos donos. Ainda segundo a mãe do Guilherme, ele estava exatamente aqui onde eu estou, embaixo dessa árvore, brincando com o cachorro do amigo. Foi quando a outra moradora entrou com os animais, 3 cachorros, todos soltos. E aí teria acontecido esse ataque. A advogada da Associação de Advogadas do Brasil, Ildecir Amorim, disse que a família pode procurar a justiça para pedir o ressarcimento dos gastos do tratamento, uma vez que o condomínio tem o dever de vigiar a área reservada para os cães. E a dona do cachorro tem o dever de vigiar o próprio animal. Vamos lá hoje falar um pouco de condomínio. Veja, às vezes eu não quero. Eu atendo muito condomínio, né? E eu também, às vezes, fico com pena dos síndicos, né? Porque o síndico é bem intencionado, às vezes ele está lá trabalhando para cuidar do bem comum e, de repente, ele se depara com algumas situações muito inusitadas. Hoje eu quero falar de um espaço que tem alguns condomínios, esses condomínios hoje mais modernos, né? Que é o espaço Pet Play. É aquele espaço em que as pessoas levam os seus animaizinhos lá para passear, para fazer cocôzinho, fazer xixizinho, e enfim, né? Cada um daqueles que tem um animalzinho fica lá brincando com o seu animalzinho num espaço destinado para tanto. Tá? Pois bem, eu vi uma confusão aí ocorrida num desses espaços Pet Play lá em Brasília. Em Ceilândia, mais propriamente. E daí me chamou a atenção e eu quero trazer aqui para vocês, para que esses meus amigos síndicos aí, os meus clientes e também aqueles que me acompanham, tenham aí conhecimento dessa possibilidade e possam eventualmente até criar regras específicas no seu condomínio. Qual que era o caso que me chamou a atenção, que quero compartilhar com vocês esse conhecimento? Senhores, uma criança está lá num condomínio em Ceilândia, desce para esse espaço específico para aqui o compartilhamento de espaço público ali dentro do condomínio com os pets, então espaço específico para pets. Ele desce com seu pet, um cachorro pequenininho, para lá ficar naquele espaço. Desce sozinho. De repente, vem uma outra condômina com 3 animais de médio e grande porte. E chegando lá, solta os animais para que eles fiquem circulando naquele espaço sem focinheira, sem nenhum outro aspecto de maior cuidado. O que acontece? E aí vem o problema, né, senhores? Aí vem a treta, que diriam minhas filhas, né? Vem o problema. O que acontece é que um desses animais da raça aqui, Bull Terrier, acaba por alguma razão que não está explicada, acaba por atacar a criança, não o animalzinho de que estava com a criança, acaba por atacar a própria criança, pula no seu pescoço, morde a sua perna e aquele terror começa. A dona desse animal tenta tirar o animal da criança e não consegue. Pois bem, chega a turma do deixar disso, outras pessoas e funcionários chegam e conseguem tirar o animal da criança, mas ela tem que ser hospitalizada, medicada e acaba sofrendo aqui até ferimentos, tanto no pescoço, com cicatrizes, e ferimentos também na sua perna, e depois até relata ali no processo está relatado que ela até sofre uma infecção devido à mordida do cão. Obviamente, esta criança ajuiza uma sandalização. E aqui vem, então, o fato que quero chamar a atenção para os senhores. Veja, a ajuização não só contra a dona do animal, que é a responsável direta por esse evento, tá? Responsável objetiva pura, enfim, mas também contra o condomínio. E daí alegando, olha, o condomínio não tinha pessoas para regular aquele funcionamento, não tinha pessoas para cuidar daquele espaço. Então ele também é responsável pelos danos sofridos por essa criança. E então as partes réis aqui acabam por se defender. A mulher aqui, a dona do animal, fala: olha, a culpa é exclusiva da vítima, essa criança não podia estar ali sozinha. Se tivesse um adulto, não teria sido vítima do meu cachorro. Então,
A ação tem que ser improcedente. E essa mesma moradora fala, ó, o condomínio também tem que ser condenado. Não eu. Ele, condomínio, tem que ser condenado. Por quê? Porque ele não criou regras específicas para o uso. Não está lá no regimento interno, não está na nossa convenção. Quem pode e quem não pode usar, se criança pode estar sozinha ou se não pode, pede condenação do condomínio. Olha que coisa de louco, né? Senhores, é cada vez mais surpreendente as argumentações. Pois bem, já aqui o condomínio se defende alegando, olha, eu não tenho responsabilidade, quem causou o dano efetivamente aqui foi o animal que pertence a uma das moradoras, e é ela que tem que responder por este dano. Já vou dar o resultado, fica comigo até o final, mas vejam, aqui eu quero discutir eminentemente só a responsabilidade do condomínio. Né? A responsabilidade do dono animal, essa é clara, não há dúvida. Aplica-se aqui ao artigo 936, responsabilidade objetiva. Sugiro a você, se já não assistiu, se já assistiu, repita essa aula. Eu tenho aqui uma aula sobre a responsabilidade do dono animal. São 3 aulas bem completas, onde eu especifico ou trabalho toda a questão do arcabouço jurídico, do que deve ser relacionado à responsabilidade do animal. Mas aqui, indo direto, então assista aquela aula que daí você já tem o conhecimento que é necessário para saber que essa moradora será responsável, até porque não havia focinheira, o animal era seu e ela responde objetivamente devido ao risco que ela cria para outras pessoas. Com relação ao condomínio, senhores, veja que interessante, né? Nós temos aqui que refletir. Veja, o espaço é comum, então é o espaço de todos, né? Todos os moradores, obviamente, daquela comunidade, daquele condomínio. Sendo um espaço comum, ele vai ter uma determinada regulamentação. Se não há uma regulamentação, nós temos os usos e costumes do local. Pois bem, aqui não diz o acórdão se havia regulamentação, e pelo que dá a entender da defesa da moradora, não havia realmente uma regulamentação. Então a primeira dica é, se você tem um espaço pet play, você, além de colocar placas de advertência, colocar as regrinhas básicas de como você, síndico, né, de como aquele espaço deve ser utilizado, também discipline esse uso lá no regimento interno, na convenção, preferencialmente, ou se não, no regimento interno. Não há problema de que haja ali uma regulamentação do regimento interno. Esse espaço só pode ser utilizado por animais de tal porte. Acima de tal porte deve estar acompanhado do seu dono com focinheira, por exemplo. Aqui você já teria aqui o afastamento, uma regra clara, a impossibilidade de uso, e se houvesse esse uso e causasse o dano, não haveria como se alegar a responsabilidade do condomínio. Disso, se você tem essas regras, então, além disso, não, mas se você tem essas regras, você resolve. Agora, se você não tem essas regras, obviamente vem aqui o bom senso, né? Vem os usos e costumes. Veja aqui na introdução do norma de direito privado, nós também podemos nos socorrer dos usos e costumes para resolver uma pendência. Mas aqui eu faria só uma leitura dos artigos 1332, 1334, 1335 e 1336 do Código Civil, lá na regulamentação do condomínio edilício. Tá? Pois bem, lá vocês verão nos artigos 1332 e 1334 quais são as normas inerentes, ou que deve estar dentro de uma regulamentação condominial. E você vai ver que são normas bem básicas, tecnicamente são bem básicas, né? Para regulamentar o mínimo e deixar um maior espaço privado para os moradores. Só que lá no 1335 nós temos 1335, inciso 2º, que é direito de qualquer condômino usar as partes comuns. Então, se o pet play é uma parte comum, qualquer condômino deve ter esse direito. Claro que esse direito pode ser restringido pelo regimento interno, mas sendo uma parte comum, eu tenho que ter uma restrição, daí uma restrição, obviamente, adequada, né, para que eu não cause aqui uma desigualdade ou não haja perseguição a determinadas pessoas, ok? Muito bem. Se é direito de cada condomínio usar o espaço comum e o pet play é um espaço comum, então, tanto o menininha, criancinha que foi atacada, quanto a dona do animal maior que causou o ataque, também poderiam usar aquele espaço. Só que lá no 1336, nós vemos os deveres dos condôminos. E vamos ver no 1336, inciso 4º, que eu, como condômino, tenho que destinar a minha unidade, também destinar as partes comuns, né? Usar das partes comuns, de forma a não prejudicar aqui, então, o sossego, a salubridade e a segurança dos demais moradores.
E aí, para mim, está a chave mestra aqui para a regulamentação, quando não tem lá a regra clara lá no próprio regimento interno ou na convenção, você vai se socorrer do artigo 1336, inciso 4º do Código Civil, dizendo ou definindo que, veja, você não pode utilizar das partes comuns de forma a prejudicar salubridade e segurança dos demais condôminos. Se o morador teima em utilizar desse espaço, teima de não usar, de andar com um animal de grande porte, sem focinheira, colocando em risco os demais moradores, você verá, entendo eu, que ele está aqui desobedecendo 1336, inciso 4º do Código Civil, e estando passível, inclusive, de multa, em alguns casos, né? Eu mesmo não sei se seria tão o caso aqui, enfim, depois apresentarei esse meu raciocínio, até de exclusão do condomínio social, tá? Mas isso é um ponto a ser perseguido em outro vídeo, quando a gente fala de exclusão do condomínio antissocial. Mas aqui, o que interessa é, com base no 1336, 4, inciso 4º, eu teria aqui um risco à segurança dos demais condôminos e essa moradora, então, teria infringido as regras daquela convivência condominial. E o condomínio não poderia ser responsabilizado nesse caso concreto. Para que vocês tenham aqui a informação completa, claro que eu disse e deixei o suspenso até o final, né? Para que vocês tenham a informação completa, como terminou essa ação? Essa ação terminou da seguinte forma: a moradora, dona do animal, tutora do animal, acabou por ser condenada a pagar uma indenização no valor de R$20 mil a título de danos morais, R$5 mil a título de danos estéticos e também R$12.294,75, olha aí a especificidade minha, né? O critério meu aqui, a título de danos materiais, medicamentos e cirurgias, microcirurgias que a criança teve que passar. E o condomínio, felizmente, não foi condenado. Foi julgada improcedente a demanda contra o condomínio. Muito bem, senhores, então era isso que eu gostaria de discutir com você, trazer mais essa informação, aqui dando uma advertência para os meus amigos síndicos. É sempre bom regulamentar essas situações e deixar aqui de forma mais clara possível os limites de utilização de áreas comuns. Se você gostou, curta, compartilha, manda para os seus amigos aqui, porque informação relevante, informação boa deve ser compartilhada. Então, se você entendeu que essa informação é relevante, é boa, ajudará outras pessoas, curta aqui, compartilha, para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Okay? Dito isso, um grande abraço e até a próxima!